Capítulo 14. Terceiro irmão sênior, terceira irmã sênior. Shen Fei e seus amigos sempre se sentiam felizes em ver a desgraça dos outros. Ao assistirem o que ocorreu com Bai Xiaoxun, eles não puderam ajudar, mas sentiram que as grandes leis divinas estavam sendo aplicadas implacavelmente. Quanto aos dois discípulos da seita externa em comando do julgamento de fogo, eles olharam com ódio, uma sensação que nenhum outro servo os fez sentir. Eu não quero ir, em Bai Xiaoxun, jogado no chão, imediatamente começou a se lamentar, sua voz se encheu de angústia de um modo que qualquer ouvinte certamente choraria. Simultaneamente, de volta no caminho, Grande Gordo Zan e Terceiro Gordo Ei viram Li Qingou e começaram a estremecer. Eles rapidamente curvaram suas cabeças para evitar serem notados. Ah, nono irmão Júnior, não que eu tenha recusado a salvá-lo. Agora que o soberano do Pico da Nuvem Perfumada apareceu, você não tem opção a não ser seguir em frente na seita externa, e Grande Gordo Zan continuou a suspirar com seu coração enquanto curvava seus ombros e tentava discretamente se afastar. Contudo, a voz de Li Qingou subitamente tocou seus ouvidos. Vocês dois virão também. Assim que Grande Gordo Zan escutou essas palavras, uma força poderosa puxou tanto ele como o Terceiro Gordo Ei para cima. Eles não tiveram nem chance de se segurar em alguma árvore antes de serem arremessados ao topo da montanha. Eu não quero ir. Grande Gordo Zan lamentava, soando ainda mais miserável que Bai Xiaoxun. Prefiro morrer nos fornos do que subir as escadas para a seita externa. Ele soou tão miserável que Bai Xiaoxun olhou surpreso e se esqueceu de chorar. Terceiro Gordo Ei não disse nada, ao invés disso, olhou silenciosamente para a base da montanha, pintando em seu rosto um quadro depressivo e desejo. Quando Li Qingou escutou o choro miserável de Zan, sua face se obscureceu e ele disse, calhe a boca. Instantaneamente, Bai Xiaoxun se levantou, fez-se solene enquanto estava parado ali. Ao invés de se parecer rabugento como estava há pouco, ele estava o completo oposto, como se ele tivesse subitamente trocado de face. Grande Gordo Zan ficou em choque, e imediatamente se levantou. Internamente, ele sentiu que a perseguição que estava sofrendo era um oceano que ameaçava dominá-lo. Ele não conseguia entender por que Li Qingou não disse nada quando Bai Xiaoxun se lamentou, mas gritou quando ele fez a mesma coisa. Zandahai, começando hoje, você será um discípulo da seita externa no Pico do Caldeirão Violeta. Shen Qingrou, você irá para o Pico de Crista Verde. Bai Xiaoxun, você permanecerá aqui comigo, como um discípulo do Pico da Nuvem Perfumada. Li Qingou olhou para Bai Xiaoxun e sentiu vindo uma dor de cabeça. Ele havia ido em meditação reclusa quando soube das notícias vindas da equipe dos fornos e com tudo o que estava acontecendo. Até mesmo os anciãos da seita estavam falando sobre isso. Certamente que pela perspectiva deles, a coisa toda era um pouco divertida e uma boa forma de quebrar a monotonia da cultivação. Nenhum deles estava disposto a distribuir qualquer tipo de punição. Contudo, não era algo que se poderia deixar rolando indefinidamente, então Li Qingou apareceu para endireitar as coisas. Após terminar de falar, sacudiu suas mangas, ignorando Shen Fei e os outros dois homens como se olhasse para algo mais além do Pico da Nuvem Perfumada. Bai Xiaoxun suspirou amargamente e deu seu adeus ao Grande Gordo Zan e ao Terceiro Gordo Ei. Ele subitamente se lembrou de algo. Virou sua cabeça para olhar o Terceiro Gordo Ei, fez uma expressão estranha conforme perguntou, Terceiro velho irmão, seu nome é atualmente Shen Qingrou? Ha ha ha. Que belo nome. Isso faz você parecer uma garota quente e gostosa. Terceiro Gordo Ei bufou de forma fria e deprimida, se virou, e começou a descer a montanha. O que há de errado com ele? Bai Xiaoxun perguntou, olhando para Grande Gordo Zan. Zan olhou de volta com um olhar estranho. Se aproximou e deu um tapa em seu ombro e disse, com uma voz sincera e solene. Nono irmão Júnior, tem algo que eu nunca lhe falei antes. Terceiro Gordo Ei na verdade não é seu velho irmão. Na realidade, ela é sua velha irmã. Limpando sua garganta, ele se virou e se apressou. Bai Xiaoxun ficou o olhando, pálido. Sentiu como se um raio estivesse caindo por dentro de sua cabeça, como se o mundo todo estivesse colapsando. Velha. Velha irmã? Após passar um longo momento, Bai Xiaoxun tomou fôlego e estava prestes a se virar para a terceira irmã Ei, quando subitamente a voz gélida de Li Qingou apareceu. Pare de falar baboseira e se recupere. Bai Xiaoxun se apressou atrás de Li Qingou, olhando com mais amargura do que nunca. Depois de alguns passos, ele se virou, olhou para as fornalhas e suspirou. Já fazia um tempo desde que Bai Xiaoxun aprendeu que a margem norte da seita Rio Espiritual havia 4 picos, e que a margem sul havia 3. Li Qingou era o senhor do pico da terceira montanha, Pico da Nuvem Perfumada. A posição de senhor do pico era bastante distinguida na seita. Contudo, o Pico da Nuvem Perfumada não parecia muito grande, após adentrá-lo se percebia que era preenchido com o som do canto dos pássaros e a fragrância de aroma das flores. Parecia um paraíso celestial, era muito maior a parte de dentro do que aparentava por fora. Atualmente a linha de chegada do julgamento de fogo era apenas um dos picos auxiliares da montanha como um todo, e ainda somente considerado a base da montanha. Uma névoa rodeou todo o lugar, assim como um ocasional aroma medicinal. Apenas um leve sopro disso animaria seus espíritos e sentiria um calor pelo corpo. Bai Xiaoxun pôde dizer imediatamente que aquele lugar era extraordinário. Ele tomou fôlego, e seu cultivo base, que não havia feito muito progresso nos últimos meses, instantaneamente voltou à vida. Li Qingou não olhou para trás, mas seus olhos brilhavam com um pouco de admiração. Mesmo que ele tenha sentido que o progresso de cultivo de Bai Xiaoxun no ano passado não fora mal. Agora que você é um discípulo da seita externa, você não pode causar mais nenhum problema, Li Qingou disse pacientemente. Praticar o cultivo é como remar contra a corrente. Isso requer constante esforço. Bai Xiaoxun não atreveu-se a dizer nada de volta.
Ele fez a expressão mais charmosa que podia e acenou com a cabeça continuamente. Os recursos da seita é apenas um dos aspectos de cultivação para os discípulos da seita externa, Lee King-go continuou. Você precisa trabalhar duro e tirar vantagem em qualquer oportunidade que aparecer à sua frente. Se tem muitas missões que você pode fazer para a seita. Logo você poderá procurar pelas missões e pegar algumas para iniciar seu treinamento. Quando Bai Xiaoxun escutou isso, seu coração subitamente lhe deu um murro. Um tempo atrás, quando estava revirando as leis da seita, ele notou uma lei em particular sobre a seita externa. Os seus discípulos tinham de cumprir pelo menos uma missão de vez em quando. Se eles não cumprissem, seriam punidos com o rebaixamento de discípulos da seita externa para servos. Ele imediatamente se encheu de alegria. Contudo, Lee King-go aparentemente conseguiu imaginar o que ele estava pensando, e friamente disse, não fique pensando em quebrar as leis da seita. Outras pessoas podem ser rebaixadas a servos por não cumprirem missões, mas se você tentar algo assim, eu irei expulsá-lo da seita e te retornarei ao vilarejo. Daqui a 100 anos talvez eu queime algum incenso para você, se eu não o tiver esquecido até lá. Isso assustou Bai Xiaoxun à quase morte. Se ele nunca tivesse visto esse mundo de mortais, ele não se sentiria tão mal. Mas agora que ele estava em seu caminho para a vida eterna, ele não tinha o mínimo desejo de voltar a seu vilarejo. Se isso acontecesse, ele poderia esquecer de tentar viver para sempre. Rapidamente ele se bateu no peito e disse a si mesmo que ele definitivamente iria ir cumprir algumas missões. Logo que estavam no meio do setor do pico da nuvem perfumada. Um prédio surgiu do nevoeiro, não muito grande, mas aparentemente muito elegante. Visível por uma janela estava um jovem garoto, sentado lendo um livro. Como se tivesse sentido alguém se aproximar, o garoto olhou para cima, revelando um rosto belo. Quando ele viu Lee King-go, imediatamente saiu do prédio e apertou as mãos em cumprimento. Discípulo lhe saúda, senhor do pico. Esse é o discípulo Bai Xiaoxun. Leve-o e eduque-o como um discípulo da seita externa. Lee King-go deu uma última olhada em Bai Xiaoxun antes de se transformar em um feixe de luz prismática e se atirar para o alto da montanha. Agora que Lee King-go foi embora, Bai Xiaoxun sentiu um pouco de alívio. Como se subitamente um peso fosse tirado de seus ombros e o céu ficasse azul de novo. O jovem garoto avaliou Bai Xiaoxun e começou a rir. Ah, você é o cara que estava bloqueando o julgamento por fogo e vendendo lugares? Você é Bai Xiaoxun, certo? Bai Xiaoxun riu. Você está me adorando por nada, irmão sênior. Uma coisa pequena dessas não vale nem ser mencionada. O jovem riu mais alto ainda. Claramente ele estava entretido por Bai Xiaoxun. Largando o assunto, ele começou a liderar Bai Xiaoxun às redondezas do pico da nuvem perfumada, apontando algumas estruturas importantes ao longo do caminho. O pico da nuvem perfumada ocupa uma posição importante na margem sul. Pico Crista Verde é conhecido pelos cultivadores de espadas, Pico Caldeira Violeta por suas técnicas mágicas. Assim como o pico da nuvem perfumada, nos destacamos em compor medicinas espirituais. Pico da nuvem perfumada é famoso até entre as 4 grandes seitas nesse braço do Rio da Palma Divina. Isso é especialmente verídico de Sua Excelência, o Senhor do Pico, que é um dos 2 mais famosos farmacêuticos no continente da Mata Leste. Por esse motivo, tornar-se um discípulo da seita externa do Pico da Nuvem Perfumada faz de você um aprendiz de farmacêutico. Isso significa que você terá que estudar sobre plantas e vegetação, e também como diferentes técnicas de sintetização medicinal. O garoto continuou a providenciar explicações mais detalhadas a Bai Xiaoxun conforme eles andavam. Eventualmente eles chegaram ao local onde Bai Xiaoxun recebeu suas roupas e equipamentos de discípulo da seita externa, incluindo uma bolsa de conserva. Apesar de não caber muito dentro da bolsa, Bai Xiaoxun achou a coisa maravilhosa. Depois de testar algumas vezes, ele colocou de lado cuidadosamente como se fosse um tesouro precioso. O que mais o encantou mais do que todo o resto foi que a promoção para discípulo da seita externa veio com uma recompensa de 20 pedras espirituais. Agora ele tinha o necessário para comprar as plantas medicinais que precisava. Logo que escureceu. Graças à explicação provida pelo jovem garoto, Bai Xiaoxun agora sabia bastante sobre o pico da nuvem perfumada. Eventualmente o garoto lhe levou a um lugar chamado Pavilhão de 10.000 Medicamentos. Ali ele obteve um acessório de jade. Esse acessório descreve 10.000 tipos de plantas e vegetações. Você tem de memorizar todos eles, para então poder receber o segundo acessório de jade. Irmão Júnior Bai, o caminho do cultivo é longo, e a medicina espiritual é uma ajuda que você não pode ficar sem. Se você se tornar um farmacêutico, você será capaz de conseguir uma evolução meteórica aqui. Farmacêutico aprendiz, farmacêutico oficial, mestre farmacêutico, o jovem disse com um sorriso. Irmão Júnior Bai, seu progresso futuro vai depender totalmente da boa fortuna que você encontrar. A noite ia caindo enquanto o jovem ia o levando ao pátio habitacional da seita onde ele havia providenciado uma moradia. Irmão Júnior Bai, terei de sair da montanha amanhã, então não poderei te acompanhar até o pavilhão das escrituras. Vá ao amanhecer para pegar o resto do mnemônico da arte controle do caldeirão Ki Violeta. Você também será capaz de pegar mais uma técnica mágica da coletânea que eles têm aqui. É uma boa oportunidade de pegar algo de graça. Depois disso, você terá de pagar pontos de mérito por qualquer técnica mágica que quiser. Se houver algo que você não entenda, você pode sempre me procurar. Meu nome é Ou Yunfei. Muito obrigado por ter cuidado de Xiaomei por mim. Han Yunfei sorriu, apertou as mãos e se curvou. Então se virou e foi embora. Han Yunfei? Bai Xiaoxun se curvou em resposta e assistiu Han Yunfei indo embora. Após um momento de reflexão, ele se recordou da face de uma jovem mulher. Ou Xiaomei, ele pensou, piscando.
Subitamente ele percebeu que havia sido golpeado pela sorte, como se ele tivesse colocado um graveto qualquer no chão para acabar crescendo em uma adorável árvore que faz sombra. Depois de um momento, ele respirou fundo e olhou sobre o pátio residencial. Seus olhos brilharam, e ele ficou parado em pé sobre o luar. Bom, acho que se tornar um discípulo da seita externa não é tão ruim afinal. Agitando suas mangas, ele andou para o pátio. Continua no próximo capítulo.